Oi, deusada, essa terra, sereias do Oceano Pacífico, tudo bem com vocês? Não, eu espero que sim. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E, gente, vocês devem acreditar que eu acabei de dar um branco na minha cabeça? Caraca, é horrível isso, né? Peraí, que eu vou lembrar do que eu queria trazer esse conteúdo pra vocês. Lembrei! Yes, lembrei. Gente, é o seguinte, mulheres desse universo, prestem atenção no que eu vou falar pra vocês, tá? Se você é um homem e está assistindo esse conteúdo, não tem problema, seja muito bem-vindo. Mas esses conteúdos aqui eu gosto de fazer para as deusas desse universo. Então, o linguajar que eu uso é mais para o público feminino. Então, não se ofenda com isso, tá? Bom, é o seguinte. Eu estava pensando aqui eu estava pensando aqui e eu cheguei à conclusão, né, de que a gente precisa muito romper limites, barreiras. E eu senti isso muito forte porque eu senti que meu corpo estava pedindo isso para mim romper meus limites. De alguma forma meu corpo estava falando comigo que eu preciso romper os meus limites, ultrapassar barreiras. E pensando aqui faz todo sentido para mim. Porque se a gente faz sempre a mesma coisa, todos os dias, e a gente quer resultados diferentes com aquilo que a gente está fazendo todo dia, isso é insanidade. Albert Einstein já falava isso, que isso é insano. Você fazer uma coisa todos os dias e querer um resultado completamente diferente. Claro, se você quer um resultado diferente, o que você precisa fazer? Algo completamente diferente, sair realmente da Matrix. E eu decidi sair da Matrix. Eu decidi na minha vida viver a minha vida. Eu decidi pra mim que eu queria ter uma vida extraordinária, que eu não queria viver uma vida comum, que eu não queria fazer o que todo mundo faz, que eu queria ser eu, apenas eu queria viver a minha personalidade, que eu queria definir o que é melhor pra mim. E não que eu não possa aceitar opinião, feedback, posso, com certeza, mas a opinião final da minha vida quem decide sou eu. E você tem esse poder também de decidir sempre aquilo que lhe convém, aquilo que é melhor pra você. E isso, gente, isso aqui dá muita base pra gente. Muita base pra nossa energia, pra nossa mente. É uma base muito forte. Por quê? Porque se você entende que você tem que romper limites, você tem que romper barreiras, você sempre vai estar evoluindo, você sempre vai estar progredindo. Então, se você tem um péssimo hábito, você sabe que você tem que romper esse péssimo hábito. Então, você tem consciência que esse hábito não está te levando a lugar algum. E quando você decide assim, você é uma mulher, você decidiu na sua vida que você não queria viver uma vida comum, que você queria ser feliz, que você queria ser apenas você. Esse é um dos seus maiores desejos, ser apenas você mesma e fazer aquilo que é melhor para sua vida. Porque você é um ser pensante, você não é uma pessoa que precisa depender das outras pessoas para decidir o que é melhor para você, certo? Se você assistiu meu outro vídeo, você entendeu isso claramente. Mas a gente precisa muito romper limites, os nossos limites. E eu ia falar assim, principalmente nós mulheres, mas quando eu falo isso, parece num tom de que eu tô exaltando a mulher, de que o homem não precisa fazer isso. E não é isso, gente. Por que eu falo principalmente nós mulheres? Porque a gente tem uma cultura, uma imagem de que a gente precisa necessariamente de uma pessoa para decidir as coisas por nós mesmas. De que a gente precisa simplesmente casar para ser validada na nossa vida. E eu não quero ficar falando aqui com tabus, porque isso existe sim. Eu sinto isso, eu percebo muito isso. Eu já tive contato com muitas mulheres de vários estados do Brasil, cada uma com um estilo de vida diferente. E eu troco muita informação com elas, gosto muito de trocar essas informações, porque eu cresço muito nessas conversas e faz com que eu pense que, no fundo, parece que tem uma certa crença, algo muito enraizado aqui, pelo menos no Brasil, porque eu moro aqui, então eu posso falar pelo Brasil. Eu nunca morei na Europa, nos Estados Unidos, ou pelo menos ainda não, então eu não posso falar por lá, eu posso falar por aqui. Mas por que a gente não pode romper os nossos limites? Por que a gente não pode ir além daquilo que a gente faz? Porque pensa, assim, imagine se você ir além daquilo que você
você já faz. Você vai chegar numa realidade que você nunca imaginou que você poderia chegar. E eu fico pensando muito nisso, muito nisso. Eu fico pensando, nossa, o que se eu fosse, por exemplo, fazer algo agora totalmente inusitado? Claro, gente, fazendo algo aqui consciente. Não adianta você querer fazer algo da cabeça, algo assim, sem pé, sem cabeça, algo sem fundamento, algo que não é construtivo, que não vai fazer você evoluir, porque isso vai te prejudicar, né? Porque você vai, é como se você quisesse andar numa montanha, mas espera, você tem que tomar cuidado. A montanha tem cobra, tem pedra, você pode cair, você pode se machucar, você pode continuando seguindo a montanha, né? Mas você tem que tomar um cuidado, de repente você vai precisar de um guia, né? As coisas não são feitas assim, de qualquer jeito. Mas se a gente é mulher, se eu sou uma mulher e eu tenho essa minha vida, sou empreendedora, e se eu romper com os meus limites? E se de repente eu ir além disso aqui que eu estou fazendo? Se eu de repente decidir no meu coração, na minha alma, que eu vou dar mais do que o meu melhor, que eu vou fazer mais do impossível, do que eu já faço. E eu cheguei à conclusão que é isso que traz o sucesso para nossa vida. Quando a gente faz o mais, quando a gente rompe essas barreiras, é que nem uma criança. Você tem uma criança, você engravida, a criança fica 9 meses na sua barriga. Nem se ela quisesse ficar lá, ela tem como, porque ela precisa sair da barriga. E eu percebo que às vezes as pessoas, elas querem, tipo, meio que entrar no útero de novo. Se você já saiu, você já tá aqui, você já nasceu, né? Já passou por esse portal que é a vagina, você tem que estar rompendo esses limites. Eu penso assim dessa forma, eu acredito nisso. Então, a gente sempre tem que romper os nossos limites mesmo. E além daquilo que a gente pode. Porque isso que traz a diferença para nossa vida. Isso que traz o novo. Isso que traz o inusitado. Isso que faz com que a gente seja grandes inovadores da nossa vida. Porque imagina fazer sempre a mesma coisa, durante anos, pensar a mesma coisa. Se é a mesma pessoa, aí passa um ano, passa 2 anos, você faz a mesma coisa, tem os mesmos hábitos, come a mesma coisa. Não é, né? Cara, imagina, aí ficam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passou 10 anos, você é a mesma pessoa, faz as mesmas coisas, tem os mesmos erros. Cara, que vida é essa? Que vida é essa? Porque é uma vida muito medíocre. É uma vida muito sem sentido pra você. Não é uma vida sem sentido para as outras pessoas. É uma vida sem sentido pra você. Porque, cara, por mais que às vezes eu possa te ajudar, por mais que às vezes as pessoas possam ajudar as outras pessoas, se a pessoa não decidir lá no coração dela que ela merece ser feliz, que ela merece o melhor, que ela é incrível, cara, a pessoa tem que decidir isso por ela. Por mais que você ajude. E eu ajudo quem quer me ajuda. Eu não ajudo quem não quer me ajuda. Isso me deu muita paz. Porque antigamente eu achava que eu tinha que ajudar todas as pessoas. E eu aprendi que não é assim. Que você ajuda só quem quer ser ajudado. Porque aí você não perde o seu tempo. Porque o tempo é o que a gente mais tem de valioso. E o seu tempo você tem que estar investindo aonde? Na sua vida, em coisas que vai agregar valor, coisas que vai fazer com que você prospere, evolua, vá pra frente, seja melhor, mais bonita, mais saudável, mais incrível, mais tudo. Qual é o problema a gente ter isso? Nenhum. Isso é digno, na verdade, é o que Deus espera. Porque Deus é abundância. Deus não é pobre. Deus não tem pensamento de escassez. E o que eu quis dizer com isso? Deus não é pobre. Gente, a pobreza não é se você tem ou não dinheiro. Não é isso. Pobreza é um estado mental. Riqueza é um estado mental, porque tem pessoas que têm dinheiro e são pobres de espírito. Tem pessoas que não têm dinheiro, mas são riquíssimas mentalmente, espiritualmente. Eu acredito nisso. Então a gente não pode ser mulheres com pobreza mental, com escassez mental, porque o nosso pai não é assim. Nosso pai é o quê? Abundância, prosperidade, evolução. É só coisas boas. E você veio disso. Quando você vem aqui e é o contrário disso, você está se desvirtuando, você está se afastando. Você está indo para um caminho de escuridão. De verdade isso. Então, por que romper limites? Por que romper barreiras? Cara, você é uma mãe, você tem filho. Você não vai querer ser uma boa mãe cada vez mais pro seu filho? Porque é o seu filho, você não acha que ele merece isso?
que ele merece amar você cada vez mais? Você não acha que você merece se conectar com seu filho cada vez mais? Se conectar com seu filho cada vez mais? Você não acha que você merece ganhar dinheiro cada vez mais na sua vida? Você não acha que você merece se sentir mais bonita cada vez mais na sua vida? Isso não tem nada a ver com futilidade. Futilidade é quando você foca só a sua imagem e você acha que você é só isso, só a sua imagem, você esquece da sua alma. Você acha que você não pode evoluir espiritualmente ou tem um limite? Ah, não, só posso evoluir espiritualmente aqui. Passando disso eu não posso, não quero. Não preciso. Então a gente tem que romper limites. O sentido da nossa vida, gente, é esse. É romper limites, resolver problemas, evoluir, progredir, prosperar. Se você tá perto de pessoas que não querem isso, é um problema das outras pessoas, não é um problema seu. Porque eu decidi isso pra minha vida. Eu decidi evoluir, prosperar, ser feliz. Quem não quer isso, eu não posso fazer nada, eu quero. Eu vou preocupar com a minha vida e vou ajudar as pessoas que querem a minha ajuda. As pessoas também que querem evoluir, progredir, aprender. Então, você vai ser feliz, você vai ter sucesso quando você romper limites. Quando você romper as suas próprias barreiras. E barreiras é o que nós todos temos aqui. Todas as pessoas desse mundo têm barreiras. Todas as pessoas desse mundo têm limites que precisam ser ultrapassados. Isso só depende de você. Mas eu decidi, sinceramente, romper os meus limites, as minhas barreiras. Vou dar um exemplo para vocês. Eu admiro muito os atletas. Os atletas, eles têm uma disciplina, assim, inacreditável. Pensa, você fazer a mesma coisa todos os dias, você treinar. Por quê? Porque você tem um objetivo ali no final. Você não pode se desvirtuar, sair final de semana, de repente beber. Por quê? Porque se você fez isso em um dia, estragou um ano de trabalho. Tudo que você fez não valeu de nada. Foi pro lixo. Por quê? Porque você desvirtuou, você desfocou um dia. Então, um exemplo, né, dando essa sacada para vocês. Disciplina é tudo nessa vida. Então, eu acompanho bastante a vida de alguns atletas. Isso me inspira muito. Porque eu percebo o quanto que a gente pode ser forte. O quanto que a gente pode romper os nossos limites. Que não é só os atletas que conseguem isso. E é uma energia maravilhosa, porque você sente que você pode conquistar o que você quiser na nossa vida. E, de fato, você pode conquistar o que você quiser na sua vida. Só depende de você. E eu falei isso no outro vídeo. Mas é a verdade. Romper limites, romper barreiras, só depende de você. Se você quer algo na sua vida e você faz totalmente o contrário, então é porque você não quer isso. A partir do momento que você quer algo na sua vida, você vai lutar por isso todos os dias. Não vai ter desculpa. Imagina, se eu chegasse pra você e falasse assim que eu não gravei ontem porque eu tava com algum problema, porque eu tava cansada, porque eu tava com preguiça, porque eu tava muito sol, porque eu sou baixa e queria ser alta, não nasci alta, porque eu pintei meu cabelo, não gostei. Enfim, não tem desculpa. Se eu me comprometi com você, eu vou até o fim. E é isso que eu vou fazer com vocês. Porque lembra, lá no início dos meus vídeos, eu falei pra você, um dos meus objetivos aqui é de fazer com que você não desista nunca mais. Porque você não pode desistir daquilo que é importante pra você, daquilo que você pelo menos considera que é importante. Então pensa, 365 dias de vídeo, você acha que é fácil? Não é. É um tempo que eu estou investindo aqui. Mas é pra mostrar pra você, pra provar pra você que você não pode desistir, que você não merece desistir de você mesmo. Que você tem que fazer isso, pegar essas dificuldades e colocar isso como impulso. Ok? Bom, e é isso. A partir de... Depois que você assistir esse vídeo, eu quero que você entenda que você pode romper os seus limites, você pode romper as suas barreiras, ok? E eu torço por isso, tá? Eu torço por isso que você rompe as suas barreiras, rompe os seus limites. E ó, eu vou te falar uma coisa. Quando você estiver no meio do caminho de romper os seus limites, as suas barreiras, eu tenho certeza absoluta que o universo vai te enviar muita força, muita inspiração. E quanto mais barreiras, quanto mais limites você ultrapassar isso, mais você vai ser forte, mais você vai conseguir romper tudo que é tipo de barreira, limite. Vai ser inacreditável, porque você vai se sentir uma gigante. De fato, a gente é gigante. Só que tem pessoas que não descobrem que são gigantes, por quê? Porque não estão rompendo limites e barreiras. Estão lá, ainda não quer pular o muro. E precisa pular o muro. Senão você vai continuar tendo esse mesmo tamanho.
E isso se aplica, gente, não só para nós mulheres, mas para as pessoas. Imagina uma criança que tá andando de bike. Como que ela vai conseguir andar de bike se ela não cair, se ela não se machucar? Se ela não andar na bicicleta? Vai adiantar se ela ficar olhando outra pessoa andar de bicicleta? Não vai. Ela pode saber tudo sobre bike. Pode aprender todas as técnicas, mas ela precisa andar de bike. Se você quer nadar, você precisa fazer o quê? Aulas também. Mas você precisa nadar, se jogar na água. Você jamais vai aprender a nadar se você não se jogar na água. Se você não colocar os seus pés na água. Ok? Isso faz todo sentido pra mim. E eu espero que tenha feito sentido pra você. Rompe seus limites, rompe suas barreiras. E é isso, eu te encontro na lua. Me espera na lua hoje, que hoje o encontro de reunião vai ser top. Tchau!